Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Mesmo que você não seja muito religioso, essa é uma das histórias mais épicas e dramáticas de todos os tempos. É um conto sobre poder, fé, desespero e libertação. Hoje, vamos mergulhar fundo em cada uma dessas pragas, explorando não só a narrativa bíblica, mas também as possíveis explicações científicas por trás desses eventos catastróficos. Será que foi tudo um milagre divino? Ou a natureza mostrando sua força de uma maneira assustadora? Fique comigo até o final para desvendar esse mistério. A história começa no livro do Êxodo. O povo hebreu estava escravizado no Egito há séculos, e Deus escolhe um homem chamado Moisés para libertá-los. Moisés, junto com seu irmão Arão, vai até o faraó, o governante mais poderoso da terra na época, e diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir. Mas o faraó, com o coração endurecido, recusa, e é aí que o confronto começa. Deus decide mostrar seu poder através de uma série de 10 calamidades, cada uma mais terrível que a anterior, para convencer o faraó a libertar os hebreus. A primeira praga: as águas se transformam em sangue. Imagine só, o rio Nilo, a fonte de toda a vida no Egito, de repente se torna vermelho, cheirando mal e cheio de peixes mortos. A Bíblia diz que Arão tocou o rio com seu cajado e a água virou sangue. Os egípcios não podiam beber a água do rio, nem dos poços. Por 7 dias, o Egito ficou sem sua principal fonte de vida. Cientificamente, alguns pesquisadores sugerem que isso poderia ter sido uma proliferação massiva de algas vermelhas tóxicas, um fenômeno conhecido como maré vermelha. Essas algas podem liberar toxinas que matam os peixes e tingem a água de uma cor avermelhada. Um aumento na temperatura ou poluição do rio poderia ter desencadeado esse evento. Com a recusa contínua do faraó, veio a segunda praga: as rãs. Uma quantidade absurda de rãs saiu do Nilo e infestou tudo. Elas estavam nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos. Era um pesadelo anfíbio. A explicação científica aqui está diretamente ligada à primeira praga. Com os peixes mortos no rio, os predadores naturais dos girinos desapareceram. Além disso, a água poluída teria forçado as rãs a saírem do rio em massa, buscando um ambiente mais seguro em terra. Isso explicaria a explosão populacional e a invasão súbita. O faraó ainda não cede, então a terceira praga ataca: piolhos ou mosquitos. A poeira do chão se transforma em uma nuvem de pequenos insetos que atormentam homens e animais. Ninguém conseguia escapar das picadas e da coceira incessante. A ligação com as pragas anteriores é clara. Sem as rãs para comer os insetos, a população deles teria explodido. A falta de água limpa e a decomposição dos peixes e rãs criaram um ambiente perfeito para a proliferação de mosquitos e outros insetos irritantes. A situação piora com a quarta praga: enxames de moscas. Mas aqui tem um detalhe interessante. A Bíblia diz que as moscas atormentaram os egípcios, mas não chegaram à terra de Gósen, onde os hebreus viviam. Isso é visto como um sinal claro da intervenção divina, distinguindo entre os dois povos. Cientificamente, a morte dos anfíbios e a sujeira acumulada teriam atraído enxames de moscas, como a mosca do estábulo, que tem uma picada dolorosa. A separação em Gósen é mais difícil de explicar cientificamente, mas pode ter a ver com condições microclimáticas ou geográficas específicas daquela região. Com o coração do faraó ainda mais duro, a quinta praga atinge a economia do Egito. A morte do gado, uma doença misteriosa, matou os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas dos egípcios. Mais uma vez, o gado dos hebreus foi poupado. As moscas da praga anterior poderiam ter sido vetores de doenças como a peste bovina ou a doença da língua azul. Esses vírus, transmitidos por insetos, poderiam ter se espalhado rapidamente entre os rebanhos egípcios, causando uma mortalidade em massa. A sexta praga foi diretamente contra as pessoas: úlceras e feridas. Moisés joga cinzas para o céu,
e elas se transformam em um pó fino que causa bolhas e feridas dolorosas na pele dos egípcios e de seus animais restantes. A ciência sugere que isso poderia ser uma doença de pele chamada mormo, que pode ser transmitida de animais para humanos e causa abscessos cutâneos. As picadas dos insetos das pragas anteriores teriam facilitado a entrada da bactéria na pele. A teimosia do faraó leva à sétima praga, uma das mais espetaculares: chuva de granizo e fogo, uma tempestade violenta como nunca antes vista no Egito, com pedras de gelo gigantes e relâmpagos que pareciam fogo correndo pelo chão. Destruiu as plantações, quebrou árvores e matou qualquer pessoa ou animal que estivesse no campo. Novamente, a terra de Gozen foi poupada. Alguns cientistas teorizam que uma erupção vulcânica massiva, talvez a do vulcão de Santorini, a centenas de quilômetros de distância, poderia ter lançado cinzas na atmosfera, alterando drasticamente os padrões climáticos e causando tempestades elétricas e granizo. O que sobrou das plantações após o granizo foi consumido pela oitava praga. Os gafanhotos, um vento oriental trouxe uma nuvem imensa de gafanhotos que cobriu a terra, escurecendo o céu. Eles devoraram cada folha, cada planta, cada grama que o granizo não havia destruído. O Egito ficou completamente desolado, sem nenhuma vegetação. Grandes enxames de gafanhotos são um fenômeno natural, muitas vezes desencadeados por anomalias climáticas. As cinzas vulcânicas da teoria anterior poderiam ter criado as condições ideais de umidade e temperatura para uma explosão na população de gafanhotos. A nona praga foi psicológica e aterrorizante. 3 dias de escuridão total, uma escuridão tão densa que os egípcios não conseguiam ver uns aos outros nem sair de suas casas. Enquanto isso, na terra de Gozen os hebreus tinham luz. As explicações científicas variam. Poderia ter sido uma tempestade de areia extremamente severa, comum na região. Outra teoria, ligada à erupção de Santorini, sugere que uma nuvem espessa de cinza vulcânica poderia ter bloqueado o sol por vários dias. Finalmente, chegamos à 10ª e mais terrível praga: a morte dos primogênitos. O anjo da morte passou pelo Egito a Maanói e tirou a vida do primeiro filho de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o filho do servo. Além das primeiras crias de todos os rebanhos, os hebreus foram instruídos a marcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo passasse por elas sem causar dano. Essa é a origem da Páscoa judaica, que significa passagem. Para essa praga, a explicação natural é mais complexa e especulativa. Uma teoria sugere que, com a destruição das colheitas, os grãos armazenados podem ter sido contaminados por um mofo tóxico. Os primogênitos, por terem o privilégio de comer primeiro ou receber uma porção maior, teriam ingerido uma dose letal da toxina, enquanto os outros membros da família não. Essa última tragédia finalmente quebrou o espírito do faraó. Ele chama Moisés no meio da noite e ordena que os hebreus saiam do Egito imediatamente. O povo de Israel, depois de 430 anos, estava finalmente livre. Então, o que podemos concluir? Foram milagres divinos ou uma cadeia de desastres naturais? A beleza dessa história é que ela pode ser as duas coisas. A sequência dos eventos, a intensidade, o momento perfeito e, principalmente, a distinção entre egípcios e hebreus apontam para algo além da coincidência. Talvez Deus tenha usado as próprias forças da natureza, amplificando-as e direcionando-as para cumprir seu propósito. A história das 10 pragas do Egito continua a fascinar e a inspirar. É um lembrete poderoso sobre as consequências da opressão e a luta pela liberdade. Independentemente de você ver isso como um relato histórico, literal, uma alegoria teológica ou uma série de fenômenos naturais, não há como negar seu impacto duradouro na cultura e na fé de milhões de pessoas. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Foi um ato divino, uma catástrofe natural em cadeia ou uma combinação dos dois? Eu adoraria saber o que você
pensa sobre esse mistério milenar. Muito obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar essa história comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.